Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Aquela sensação incômoda de acordar, engolir o café, enfrentar o trânsito, trabalhar o dia todo em tarefas que parecem drenar sua alma, voltar para casa, olhar uma tela e dormir, apenas para repetir tudo no dia seguinte? Como se você fosse um ator muito bem treinado em um filme que você não se lembra de ter escolhido. Que existe um potencial enorme dentro de você. Uma versão mais autêntica, mais corajosa, mais criativa, mais viva, mas ela parece trancada, sufocada sob uma montanha de eu deveria, eu preciso e o que os outros vão pensar? Nós olhamos para pessoas que vivem com paixão e clareza, pessoas que parecem ter encontrado sua vocação. E, silenciosamente, no fundo da nossa mente, nós nos perguntamos: o que elas sabem que eu não sei? O que elas encontraram que eu continuo perdendo? A resposta, segundo o lendário psiquiatra suíço Carl Jung, é ao mesmo tempo chocante e libertadora. Ela não está em adicionar algo novo à sua vida. Não está em mais um curso, em mais um livro de autoajuda, em uma nova resolução de ano novo ou em uma mudança drástica de cenário. Está em olhar diretamente, com coragem e compaixão, para aquilo que você passa a vida inteira tentando esconder, aquilo que você aprendeu a rejeitar, a negar e a odiar. Para Jung, a busca da vida não é sobre buscar a perfeição. A perfeição é uma ilusão estéril, uma máscara que nos congela. A busca da vida é sobre buscar a totalidade. E essa totalidade, essa sensação de ser um ser humano completo e integrado, exige que aceitemos a parte de nós que aprendemos a odiar, o nosso lado sombrio. Jung chamou essa parte de a sombra. O que é a sombra? É o depósito psíquico, o porão escuro da nossa mente, onde jogamos tudo o que era inaceitável para a nossa família, nossos amigos, nossa cultura e, eventualmente, para nós mesmos. A sombra é o depósito de todos os nossos medos mais profundos, nossas inseguranças mais vergonhosas, nossas raivas primitivas, nossa inveja corrosiva, nossa ganância, nossa preguiça. Mas não é só isso. E aqui está a primeira grande virada de chave. A sombra também é, ironicamente, o depósito de nossos maiores talentos e potencialidades. A criatividade selvagem, que nos disseram ser perda de tempo. A sensibilidade profunda que rotularam de fraqueza. A ambição poderosa que julgaram como arrogância. A alegria espontânea que chamaram de infantil. Tudo o que não se encaixava na caixa apertada da pessoa boa que deveríamos ser foi exilado para a sombra. A maioria das pessoas, compreensivelmente, vê a sombra como um inimigo a ser vencido, um dragão a ser morto, um defeito a ser corrigido e eliminado. Mas neste vídeo, vou mostrar como a psicologia junguiana usa o trabalho da sombra, ou shadow work, não para eliminar seu lado obscuro, o que é impossível, mas para trazê-lo à luz, ouvi-lo e integrá-lo. Vou lhe mostrar por que esse processo, embora desafiador, é o único caminho para destravar não apenas o seu verdadeiro propósito, mas uma fonte inesgotável de energia, autenticidade e criatividade que você nem sabia que possuía. A primeira etapa do trabalho da sombra é a autorrealização brutalmente honesta. É um processo de desidentificação. Você precisa entender, em primeiro lugar, o que você não é. Você não é a sua persona. A persona, outro conceito-chave de Jung, é a máscara social. É a máscara sorridente que você usa para o trabalho. É o seu currículo. É a sua persona nas redes sociais. É o papel de bom filho,
profissional competente, mãe perfeita, pessoa divertida. A persona é a versão de nós mesmos que otimizamos para receber aplausos, curtidas, validação e aceitação. Ela é essencial para viver em sociedade. Nós precisamos dela para interagir. O problema não é ter uma persona. O problema é quando a máscara se funde ao rosto. O problema é quando esquecemos que estamos usando uma, quando acreditamos que somos apenas aquela fachada polida. Quando isso acontece, nos tornamos rígidos, exaustos e frágeis. Vivemos com o medo constante de sermos descobertos. Medo de que alguém veja a bagunça, a dúvida e a raiva que escondemos tão bem por trás do sorriso. A sombra é tudo aquilo que a persona não é. Você não é apenas o profissional calmo e racional. Você também é a irritação que sente no trânsito engarrafado. Você também é a inveja visceral que sente quando vê um antigo colega alcançando o sucesso que você desejava. Você também é o medo paralisante de fracassar naquele projeto. Negar essas partes não as faz desaparecer, apenas as torna mais pesadas. O trabalho da sombra começa quando você para de fugir disso e começa a investigar. E o método mais poderoso, acessível e imediato para investigar a sombra é observar suas projeções. O que é uma projeção? Jung afirmava que aquilo que mais nos irrita, julga ou incomoda desproporcionalmente nos outros é, quase sempre, um aspecto da nossa própria sombra que não queremos admitir. É como se a nossa mente, não suportando ver algo em si mesma, a projetasse em outra pessoa, como um projetor de cinema joga uma imagem na tela. Lá fora, podemos odiar e atacar essa característica à vontade, sem nunca termos que admitir que ela também vive dentro de nós. Pense nisso com honestidade. Vamos analisar alguns exemplos. Aquele colega de trabalho que você julga insuportavelmente preguiçoso te irrita tanto? Por quê? Sim, talvez ele seja objetivamente preguiçoso, mas a sua reação emocional intensa, será que ela vem do fato de que a sua própria sombra está guardando um desejo reprimido de descansar? Você se força a ser hiperprodutivo o tempo todo, vive à beira do esgotamento, e ver alguém que se permite não fazer nada toca na sua ferida reprimida? Você reprimiu sua própria necessidade de descanso e agora odeia quem a expressa. Vamos a outro exemplo. Aquela pessoa arrogante e exibida que te tira do sério. Cada vez que ela fala de suas conquistas, você revira os olhos. Por quê? Será que, no fundo, sua sombra contém sua própria ambição, seu próprio desejo de ser reconhecido e celebrado? Um desejo que você foi ensinado a suprimir, a chamar de feio ou egoísta? A arrogância dela espelha a sua própria ambição não vivida. E um exemplo mais complexo, a pessoa que está sempre se vitimizando, aquela que reclama de tudo, que o mundo está sempre contra ela. Isso te causa repulsa. Você pensa, que pessoa fraca, assuma a responsabilidade. A pergunta junguiana é: onde você reprimiu a sua própria vulnerabilidade? Em que momento da sua vida você decidiu que ser forte era a única opção, que pedir ajuda era vergonhoso? Você não se permite ter um dia ruim, não se permite ser cuidado. E a fraqueza aparente do outro ameaça essa sua armadura rígida e exaustiva. O trabalho da sombra começa com um diário, mas não um diário sobre seus sonhos, e sim um diário da irritação. Comece com uma pergunta simples no final do dia: quem ou o que me irritou hoje?
O que me causou raiva, desprezo ou inveja? Seja específico. Não é o trânsito. É aquele motorista que me cortou e eu senti uma raiva homicida. Não é meu chefe. É quando meu chefe elogiou meu colega e me ignorou. E eu senti uma pontada de inveja. E então, a pergunta mais difícil. A pergunta que vale ouro. Onde eu vejo um reflexo disso em mim? Que parte de mim essa situação está espelhando que eu não quero ver? Neste ponto, eu sei o que você deve estar pensando. Isso parece horrível, parece doloroso. Porque, em sã consciência, eu desenterraria minha raiva, minha inveja, minha insegurança. Não é melhor deixar tudo isso quieto e focar no positivo? É uma objeção válida. E a resposta de Jung é clara, direta e implacável. A repressão não funciona. A repressão é a pior estratégia possível. Reprimir sua sombra, fingir que ela não existe, é como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Exige um esforço constante e consciente. E quanto mais fundo você a empurra, mais energia você gasta. E, eventualmente, inevitavelmente, ela escapa. E quando escapa, ela o faz com uma força explosiva e descontrolada. A raiva reprimida por anos não desaparece, ela vaza. Ela vaza como sarcasmo passivo-agressivo. Ela vaza como ansiedade crônica e inexplicável. Ela vaza como dores de cabeça tensionais, problemas de estômago e doenças psicossomáticas. Ou, pior, ela explode de uma vez, em um acesso de fúria desproporcional com seus filhos, seu parceiro ou um estranho no trânsito, por algo trivial. A insegurança reprimida não desaparece. Ela se transforma em autossabotagem. É ela quem sussurra: "Você não é bom o suficiente" um dia antes daquela entrevista importante. É ela quem te faz procrastinar indefinidamente aquele projeto que poderia mudar sua vida. É ela quem te impede de aceitar um elogio genuíno. O seu propósito de vida, a sua autenticidade, a sua energia vital. Nada disso está na sua máscara perfeita e exausta. O seu propósito está escondido dentro da energia bruta e caótica da sua sombra. O que nos leva ao próximo passo: a integração. O objetivo não é derrotar a sombra, é integrá-la. A integração é a chave. É o processo de alquimia psicológica. A sombra não é um monstro a ser morto. É um aliado ferido a ser resgatado. Quando você para de lutar contra a sua sombra, de gastar toda a sua energia segurando a bola de praia debaixo d'água, e começa a ouvi-la, algo mágico acontece. Você para de viver de forma reativa e começa a viver de forma ativa. Viver de forma reativa é ser um fantoche dos seus próprios impulsos inconscientes. É ser controlado por medos que você não entende, por raivas que explodem sem aviso, por uma inveja que te corrói sem você saber por quê. Viver de forma ativa é quando você se torna o maestro da sua própria orquestra interna. Você reconhece todos os instrumentos: o violino da tristeza, o tambor da raiva, a flauta da alegria. Você não tenta quebrar o tambor. Você entende que ele tem um papel. Você decide quando e como ele vai tocar. Vamos ser práticos. Como é essa integração? Você não se livra da sua raiva. Você para de reprimi-la. Você a convida para a sala de estar. Você a escuta. E você descobre que, por baixo da fúria, a sua raiva é, na verdade, a energia pura da não aceitação. É a parte de você que diz: "Isso é injusto" ou "Meu limite foi ultrapassado". Integrada, a raiva não é destruição. Ela é a energia pura que você precisava para estabelecer limites saudáveis na sua vida, para dizer não sem culpa,
para defender aquilo em que acredita. Você não se livra da sua inveja. Você para de se envergonhar dela. Você a analisa e descobre que ela é uma bússola de alta precisão. Ela dói, porque aponta exatamente para o seu desejo mais profundo e não admitido. Em vez de atacar a pessoa que você inveja, você pergunta: o que ela tem ou faz que ressoa tão profundamente comigo? Integrada, a inveja deixa de ser veneno e se torna um mapa claro para o seu próprio propósito. Você não se livra do seu medo. Você para de fugir dele. Você o encara e descobre que o medo não é seu inimigo. Ele é o seu guardião. Ele não quer te parar. Ele quer que você se prepare. O medo foca a sua atenção. Ele diz: isso é importante. Preste atenção aos detalhes. Integrado, o medo não é paralisia. Ele se transforma em prudência, em planejamento, em respeito pelo desafio. Você não se livra da sua preguiça ou apatia. Você a investiga e descobre que ela não é um defeito moral. Ela é um sistema de feedback. Ela está te dizendo que você está desalinhado, que sua energia vital está sendo gasta em algo que não tem significado para você. Integrada, a preguiça se torna um chamado para o descanso autêntico ou para uma reavaliação radical de suas prioridades. O trabalho da sombra não é apenas meditação e diário. Isso é o começo. A verdadeira integração é a ação no mundo real. É usar essa nova energia recuperada para fazer escolhas diferentes. E isso nos leva ao obstáculo final. Aquele que guarda o portão do propósito. O medo. Não o medo específico de algo, mas o medo existencial de mudar. O medo de agir. O medo do desconhecido. Carl Jung disse uma das frases mais importantes e aterradoras da psicologia: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Vou repetir. Onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Isso significa que o seu propósito de vida, aquilo que você nasceu para fazer, quase sempre estará escondido logo atrás daquilo que mais te assusta. A sua tarefa não é esperar a inspiração chegar. A sua tarefa não é esperar o momento perfeito. A sua tarefa é caminhar diretamente em direção ao seu medo. A sombra guarda o medo, mas, como em todos os contos de fadas, o dragão também guarda o tesouro. O tesouro é a coragem. Viver ativamente significa arriscar. Significa ter aquela conversa difícil que você está adiando há meses. Significa se matricular naquele curso que te assusta. Significa começar aquele projeto paralelo sem garantia nenhuma de sucesso. Significa publicar seu texto, sua arte, sua ideia, e correr o risco da rejeição e da crítica. Você não encontrará seu propósito esperando que o medo desapareça. Isso nunca vai acontecer. O medo sempre estará lá. Você o encontrará agindo apesar do medo. Você o encontrará descobrindo que você é capaz de sentir medo e, ainda assim, dar o próximo passo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é o reconhecimento de que o seu propósito, a sua autenticidade, a sua totalidade é mais importante do que o seu conforto temporário. Uma vida com propósito, uma vida completa, não é uma vida sem dor ou sem escuridão. Esqueça essa fantasia. É uma vida onde a dor tem significado, onde o fracasso não é um veredito, mas um professor, onde a escuridão não é um inimigo a ser evitado, mas o equilíbrio necessário para que a luz tenha algum significado. É como a arte japonesa do kintsugi, onde potes de cerâmica quebrados são reparados com uma laca misturada com ouro. A cicatriz, a rachadura, não é escondida.
ela é destacada, celebrada. A peça se torna mais bonita e mais valiosa por ter sido quebrada. O seu propósito não está em evitar as rachaduras. Está em preenchê-las com o ouro da sua consciência, da sua aceitação. O fracasso para de ser um beco sem saída e se torna um professor. Isso não funcionou. O que eu aprendi? Como posso fazer diferente? A escuridão para de ser um inimigo e se torna o equilíbrio necessário para a luz. O seu propósito não é uma coisa que você encontra debaixo de uma pedra, como uma chave perdida. É algo que você constrói, dia após dia, escolha após escolha, conversa difícil após conversa difícil. É um processo de integrar todas as partes de si mesmo, a luz e a sombra. O trabalho da sombra nunca termina. Enquanto você estiver vivo, você terá uma sombra. Sempre haverá novas profundezas a explorar, novas projeções a recolher, novos medos a enfrentar. Mas é o trabalho mais honesto, mais corajoso e mais significativo que você fará em toda a sua vida. É o que transforma uma vida em piloto automático em uma vida de presença. É o que transforma uma vida reativa em uma vida de criação. É o que transforma você de um ator assustado em o autor da sua própria história. Se você está pronto para parar de viver pela metade, para parar de gastar sua energia fugindo de si mesmo, se você está pronto para começar o trabalho de se tornar completo, faça sua inscrição neste canal. E para dar o próximo passo imediato, assista a este vídeo aqui sobre como parar a autossabotagem, que, como vimos, é um dos sintomas mais claros de uma sombra não integrada agindo contra você. Obrigado por olhar para dentro.